Alô, meu povo, boa noite a todos. Estou aqui de novo. Galera, como prometido no vídeo que eu postei anterior, que agora, nessa parte onde eu tô contando um pouco do início da minha carreira, é onde eu quero falar para vocês sobre como eu tomei o gosto pela música caipira e como foi que eu aprendi a cantar e tocar viola. Primeiramente, eu quero dizer como foi que eu aprendi a gostar de música caipira. Bom, primeiro, primeiramente que a minha mãe já conhecia do estilo. Na época, minha mãe colecionava discos, colecionava fitas de duplas antigas. Aí foi no tempo que eu era bem criança mesmo. Era quando a gente não queria ligar a televisão, aí a gente passava a tarde ouvindo música. A gente passava ouvindo na vitrola, no toca-fita. E a gente tinha alguns discos dessas duplas mais antigas, como tinha um Carreiro e Pardinho. Até hoje eu tenho essa dupla como uma referência, como o meu berço de viola. Embora não só meu, como também de violeiros da nova geração que tem aparecido nos últimos anos. E, e aí era isso. A minha mãe colecionava discos, colecionava fitas. Aí a gente ficava ouvindo. Aí depois eu comecei a acompanhar pela televisão o Viola Minha Viola. Era na época quando a Inesita Barroso ainda estava entre nós. Igual naquela época dos anos 2000 ainda tinha o Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco. Tinha o Carreirinho, da dupla Zé Carreiro e Carreirinho. Sem, aliás, com bastante talento. O Zico e Zeca, o Liu e Léo, o Pedro Bença da Estrada, o Cacique Pajé, o Goiano Paranaense, que também é minha dupla de referência. Eram artistas do Viola Minha Viola, que a Inesita Barroso sempre convidava. Aí foi quando depois, acho que uns 10 anos pra cá, dos meus 10 anos pra cá, aí foi quando eu ganhei mais alguns, eu mais minha mãe ganhamos mais alguns CDs. A gente ganhou um CD do Zé Fortuna e Pitangueira, do Zilo e Zalo, do Silveira e Silveirinha. E aí o meu irmão também foi criado com meu tio, com a minha avó, ouvindo música caipira também. E um pouco do que eu não sabia eu fui aprendendo com ele. Aí foi assim que eu tomei o gosto pela música caipira. E, e quanto a minha habilidade de tocar viola e cantar, foi assim. É, eu tinha uns 8 anos de idade, comecei a estudar, foi quando eu ganhei o primeiro violão da minha mãe. E, os primeiros acordes quem me ensinou na época foi meu pai. Aí, de 9 anos pra cá, foi quando eu passei pelas primeiras aulas. Naquela época eu não tinha condição de pagar um professor até que eu descobri um lugar aqui próximo de casa que dava aulas de graça. Aí eu fui, coloquei meu nome na lista e fui selecionado. Aí foi quando eu comecei a aprender os primeiros acordes, os primeiros ritmos de violão, violão 6 cordas. E a viola, eu peguei os conceitos básicos, peguei os primeiros acordes, eu tinha uns 12 anos mais ou menos, que inclusive até na época eu não tinha viola. O professor que me ensinou a tocar violão, o nome dele é Silvano.
foi ele. Primeiro ele emprestou a viola dele para mim para eu pegar os primeiros acordes. E logo após, quando eu completei os 14 anos, foi quando eu ganhei a primeira viola dele. Aí, aí já depois de ter aprendido os primeiros acordes com ele, foi quando ele me ensinou a afinar. Quando ele me ensinou a afinar a viola. Aí, aí eu ganhei a viola e eu comecei a pesquisar as primeiras introduções de viola. Primeiro começou pesquisando na internet, depois eu comprei um DVD de curso de viola caipira e comecei a aprender mais um pouco através desse DVD, que foi até as aulas dirigidas por um professor lá de Uberlândia, Minas Gerais, chamado Birajara Silva. Aí eu comprei os DVDs que ele ensinava, que ele dava, era o curso de iniciação e o curso intermediário. Eu assistia o DVD e começava a treinar na viola. E dali pra cá, sempre ensaiando, pegando músicas de bons violeiros, bons compositores. Até que ainda quando eu já tinha meus 14 anos, foi quando eu vim começar a cantar. E dos 14 anos pra cá, aí foi quando, por exemplo, quando eu comecei nessa fase dos 14 anos, que eu fazia inclusive era voz grave. Fazia voz grave até uns estilos de voz sem fazer muita força, muito esforço. Eu cantava, eu fazia a primeira voz grave, estilo Tião Carreiro e Goiano. E além desses estilos de voz grave, eu fazia Sérgio Reis e fazia Almir Sater. Comecei a cantar nesses estilos de voz. 16 anos pra cá, aí a minha voz que era grave foi subindo pro volume médio. Aí eu comecei a pegar o estilo de voz Pardinho, da dupla Tião Carreiro e Pardinho, Paranaense, da dupla Goiano Paranaense, e depois pro Cassiano, da dupla Zé Mulato Cassiano. Aí foi na fase dos 16 anos eu cantava nesse padrão de voz média até os 18 para 19 anos. Foi nessa fase dos 18 para 19 anos foi quando eu comecei a pegar um pouco de agudo. Aí foi quando meu volume de voz começou a subir. Aí sempre pegando as músicas, mas procurando começar a cantar no meu estilo de voz. E, e dali pra cá eu comecei. Igual 16 anos mesmo foi a fase que eu comecei a aperfeiçoar um pouco o meu jeito de cantar, que eu vim conhecer o que era a voz principal. E, e agora já conheci o método da afinação vocal, agora eu vou pegar uns conceitos de exercício de voz, exercício de respiração, de aquecimento, para poder aperfeiçoar mais um pouco o meu jeito de cantar. Então, como eu contei, mesmo contando muito detalhadamente, que eu aprendi a gostar da música caipira com a minha mãe. A minha mãe, inclusive minha mãe foi criada lá no Goiás ouvindo rádio de pilha, e depois ela ganhou uns discos, ganhou umas fitas. E logo na sequência, quando eu nasci, que eu fui crescendo, que eu vim aprender a gostar com ela. E eu fui criado ouvindo música assim,
e criei esse gosto popular. E quanto ao dom de cantar, de tocar, isso foi coisa de autodidata. Eu sou um cantor, sou um músico autodidata. Então isso, agora cantar mesmo foi que eu comecei, que eu fiz sem aula, a tocar viola também. E desde então, sempre procurando aprender, mas hoje também procurando aperfeiçoar o meu jeito de cantar. E, e é assim que eu vou aprendendo e é assim que eu vou aperfeiçoando. É, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa segunda parte da minha história, que na primeira parte eu falei sobre como surgiu o meu nome artístico. E agora contando como foi que eu aprendi a gostar da música caipira e aprender a cantar e tocar viola. Espero que vocês entendam. E você que é novo inscrito no canal, vai, que vai curtir os meus trabalhos, que você entenda e goste das minhas ideias. Valeu, abração e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.